Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos na aula de hoje começar o estudo das funções. Vamos primeiro ver como é a relação entre duas variáveis e depois vamos ver o sistema cartesiano ortogonal. O sistema cartesiano ortogonal é um sistema onde a gente consegue analisar o gráfico de todas as funções que a gente vai estudar no primeiro ano, no segundo ano e depois também vai ser usado no estudo da geometria analítica no terceiro ano. Vamos então à nossa aula. Como é a relação de dependência de duas ou mais grandezas? Se eu tenho duas grandezas, elas vão ter uma relação de dependência entre elas. Por exemplo, o custo de fabricação de um determinado produto depende da quantidade que é produzida desse produto. Por exemplo, se eu produzo 10 carros de um determinado modelo, o custo é alto. Se eu produzo 10 mil carros desse mesmo modelo, o custo vai com certeza ser menor. Então, o custo de fabricação de um produto sempre vai depender, vai ter uma proporcionalidade com a quantidade produzida desse veículo. A quantidade de água desperdiçada por uma torneira vai depender do tempo em que essa torneira ficou vazando. Se a torneira fica 2 minutos vazando, desperdiça uma quantidade de água. Se ela fica 2 horas vazando, a quantidade de água será com certeza muito maior. A quantidade de monóxido de carbono presente no ar vai depender da quantidade de veículos que estão produzindo Então, se nós temos uma enormidade de veículos, como mostra essa terceira foto, nós teremos uma grande produção de monóxido de carbono. Se nós temos uma pequena quantidade de veículos circulando, a quantidade de monóxido de carbono também será proporcionalmente menor. Certo? Outro exemplo de relação de dependência é que existe entre a venda e a quantidade de unidades vendidas de um produto. E o valor arrecadado com essa venda. Certo? Por exemplo, suponhamos que uma concessionária, no final de um dia, arrecadou R$480 mil com a venda de um modelo cujo valor unitário é 40 mil. Certo? Bom, se o valor unitário é 40 mil, se a concessionária vender 40 mil, se vender 2, 80 mil, se vender 3, 120 mil e assim diretamente proporcional. Muito bem. Vamos responder essas 4 questões sobre essa situação-problema. Tentem responder. Travem o vídeo e tentem responder, por favor. Muito bem. A primeira pergunta pede, então, para estabelecer uma relação entre o valor a ser arrecadado com a venda de N unidades desse automóvel. Certo? Então, se cada automóvel custa 40 mil reais, o valor arrecadado é só fazer o quê? A multiplicação de 40 mil pelo N, certo? Então, fica desta forma. V igual a 40 vezes N, onde o V vai ser em milhares de reais, certo? Então, 40 vezes N, ou se eu não botar a parte do milhar, seria 40 mil vezes N, Então, V igual a 40N, se o V é em milhares. Muito bem. Segunda situação. Utilizando a relação criada, quantos carros foram vendidos? Ora, se na situação são 480 mil de valor arrecadado, no lugar do V a gente coloca o 480. E o 40 que está multiplicando passa dividindo. Então, dividindo 480 por 40, isso vai dar 12 automóveis vendidos para um valor de 480 mil arrecadados. Terceira pergunta. Quanto seria o valor arrecadado na venda de 20 carros deste modelo? Bom, se o valor arrecadado é 40N, é só trocar o N por 20. Então, nós temos 40 vezes 20, 800. Então, 800 milhares, 800 mil é o valor arrecadado com a venda desses 20 carros desse modelo. Seria possível, neste tipo de venda, deste modelo, arrecadar um valor de 220 mil? Bom, se a gente colocar o 220 no lugar do valor arrecadado,
e passar o 40 dividindo, a gente chegaria em 5,5 automóveis. Tá? O que é impossível, porque não dá para vender parte do automóvel. Ou vende o automóvel todo ou não vende o automóvel. Então, como o número de automóveis precisaria ser um número natural, este valor arrecadado não será um valor possível pelo fato de não se poder vender uma quantidade quebrada do valor automóvel. Certo? Muito bem. Então, situações como essa, em que a gente usa letras para representar os valores, V para representar o valor arrecadado e N para representar a quantidade de automóveis vendidos, essas letras são chamadas de variáveis. Ou seja, representam valores que se alteram dentro da relação. Ou seja, quando o N é 1, o V vai ser 40. Quando o N for 2, o V vai ser 80. Quando o N for 10, o valor arrecadado vai ser 400. Quando o N for 12, o valor arrecadado 480. E assim por diante. Certo? Então, e essas variáveis, elas são chamadas de dependentes ou independentes. Na situação anterior, o V é chamado de valor dependente. Por quê? Ele depende da quantidade de veículos que vão ser vendidos. Então, como ele depende, esta variável é chamada de dependente. E o N não tem dependência. Então, o N é chamado de variável independente. Ok? Situações de relações entre variáveis vai ser objeto de estudo de todas as funções que nós vamos ver até o final do primeiro ano e também uma parte disso no segundo e também no terceiro ano. Ok? Então, nós sempre teremos uma relação entre variáveis para o estudo. Adiante, vamos ver, então, como é o funcionamento do sistema cartesiano ortogonal. Bom, para entender a relação de dependência, muitas vezes a expressão que representa o fenômeno não é muito explicativa. Dizer que o valor arrecadado é 40 vezes o N, talvez não seja tão visível, tão claro, quanto uma representação gráfica dessa relação. E essa representação gráfica ela é mais rápida e mais eficiente para a análise do fenômeno, certo? Então, se eu quero analisar a tendência desse fenômeno, a gente analisa gráficos desse fenômeno que está sendo estudado. Bom, para mostrar uma ideia de que a forma gráfica ela é muito mais importante do que a forma, às vezes, escrita da função, temos essa ideia de alguém que pretende ver a distância e o tempo para ir de um shopping em Porto Alegre até a Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Se a informação viesse rota para a Catedral Metropolitana, na Rua Espírito Santo, em Porto Alegre, no CEP tal, está a 9,4 quilômetros, 25 minutos aproximadamente é o tempo para ir do shopping à Catedral, é uma forma de informação. Mas se a gente olha a forma gráfica do Google Maps, por exemplo, é muito mais significativa. Isso é para mostrar para vocês que a visibilidade gráfica nos dá uma compreensão muito melhor do que a forma escrita da função às vezes, certo? Então ali está o mapa, mostra mais de um trajeto com suas respectivas distâncias, Então, para ir do shopping Iguatemi até a Catedral Metropolitana. Bom, esse sistema é chamado de sistema ortogonal porque as relações formam um ângulo de 90 graus. Então, são retângulos ou quadrados que são analisados. Então, por ser ortogonal, é porque as retas que delimitam o sentido norte com o sentido norte-sul com o sentido leste-oeste formam 90 graus. Por isso que os mapas são ditos ortogonais também. Então, ortogonal porque forma ângulo de 90 graus. E os mapas, como vocês já bem estudaram na geografia, o sentido norte-sul com o sentido leste-oeste formam um ângulo de 90 graus. Por isso também o mapa é um sistema ortogonal. Por que ele é chamado de cartesiano ortogonal? Ele tem esse nome de cartesiano ao seu famoso primeiro usuário da forma deste gráfico, que foi o René Descartes.
famoso cientista, tá? Que fez, cientista e matemático, fez várias proposições dentro do estudo da álgebra, da geometria, e por isso recebeu o nome de sistema cartesiano ortogonal devido ao matemático René Descartes. Certo? Bom, agora nós vamos falar especificamente do sistema cartesiano ortogonal que a gente vai usar na matemática. Bom, esse sistema ele é composto por dois eixos perpendiculares que dividem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes. Ou seja, esse plano cartesiano ele é formado por duas retas, uma reta horizontal e outra reta vertical. Essa reta horizontal é chamada de eixo X ou eixo das abscissas, enquanto que o eixo vertical é chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. Trata-se de duas retas reais orientadas, certo? A reta horizontal ela é orientada da esquerda para a direita, por isso os valores positivos são à direita e os valores negativos são à esquerda, enquanto que o eixo das ordenadas tem os valores negativos abaixo e os valores positivos acima do ponto de encontro. Esse ponto de encontro é chamado de origem do plano cartesiano ortogonal ou ponto zero, certo? Bom, que mais? No plano cartesiano, a gente pode representar pontos em cada ponto representa uma determinada posição. Nós temos no exemplo que nós vamos ilustrar 2 pontos, um no segundo quadrante e outro no quarto quadrante. O do segundo quadrante tem a abscissa x menos 2 e ordenada y3, ou seja, ele tem o par menos 2 e 3. A abscissa do ponto B é 4 e a ordenada do ponto B é menos 3, ou seja, ele fica no quarto quadrante, x valendo 4, y valendo menos 3. Ou seja, se a gente quer representar pontos no plano cartesiano, a gente tem esses pontos representados por um sistema cartesiano. Então aí o eixo x, o eixo y, né? Certo? E ali, ó, vejam onde está o ponto A, tá? Nessa ilustração faltou o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 ali no eixo x, tá? Então o A está na posição em que o x vale menos 2, a abscissa vale menos 2 e a ordenada vale 3. Portanto, é o ponto menos 2 do x com 3 do y. Enquanto que no ponto B, ele foi deslocado 4 unidades para a direita, ou seja, a abscissa dele vale 4, o x dele é 4, e a ordenada dele foi deslocada 3 unidades para baixo da origem. Então, por isso a ordenada menos 3. Gente, percebam o seguinte. Os pontos, eles sempre são chamados, né, de par ordenado ou de coordenada cartesiana. Os pares ordenados e as coordenadas cartesianas vão indicar sempre a posição de um ponto no plano cartesiano, tá? Sempre o primeiro valor, vai indicar a abscissa, vai indicar o valor do x, e o segundo valor do par ordenado sempre vai indicar a ordenada, ou seja, o valor do y, certo? Muito bem. Propriedades. Dois pares ordenados são iguais. Bom, se eu tenho 2 pares ordenados, se eles são iguais, isso vai acontecer somente se eles tiverem os valores das abscissas iguais e os valores das ordenadas iguais. Por exemplo, se nós pegar o ponto P, A menos 2 e 7, né? E o ponto Q, 5 e B mais 1, se eles são iguais, nós vamos pegar o valor do x do P, A menos 2, e o valor do x do Q, vale 5, e dizer que eles são iguais. Então, se A menos 2 é a mesma coisa que 5, isso só vai acontecer se o A for 7. E vão ter ordenada igual também, ou seja, o y do ponto P vale 7, o y do ponto Q vale B mais 1. Se eles são iguais, é porque 7 é igual a B mais 1. E passando um subtraindo, vamos ter que o B vale 6. Então, se 2 pares ordenados são iguais, eles têm que ter mesma abscissa e mesma ordenada. Mesmo valor para x e mesmo valor para y. Gente, nós vamos
usar muito o plano cartesiano ortogonal. É imprescindível saber marcar os pontos, tá? Vou disponibilizar mais um videozinho em que mostra como é que faz para marcar os pontos no plano cartesiano, tá? Fica para vocês os exercícios da página 43, são 3 exercícios, 56 ou 58, e por favor, enviem as respostas, pode ser por foto no Marista Virtual, certo? Em seguida, a gente continua falando sobre o produto cartesiano. Até já!